Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, é sim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, é assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Já terminou? All right, welcome back to Calvary. Bem-vindo novamente a Calvary. Welcome back to our series in James. Bem-vindo ao nosso estudo de Tiago. Tonight we're in James chapter 3. Hoje a gente está em Tiago, capítulo 3. We're going to be looking at verses 1 through 12. A gente vai olhar do versículo 1 até o 12. Okay, now remember, James is the half-brother of Jesus. Então, lembre-se que Jesus era o meio-irmão de Jesus. Tiago era o meio-irmão de Jesus. He became one of the most important leaders in the church in Jerusalem after Jesus Ele se departed. tornou um dos líderes mais importantes na igreja em Jerusalém, After Jesus left. depois que Jesus
ressuscitou e ascendeu. Okay? He's very direct and very practical. Ele é bem direto, bem prático. And remember that he's speaking to a Jewish E audience. lembre-se que ele está falando para uma audiência de judeus. Okay? Now, sometimes this comes into play, but most of the things that he says are directly related to us today. Algumas coisas são direto para eles, mas a maioria podem ser para nós também hoje. Today in chapter 3, we're going to be talking about the power of the tongue. Hoje, no capítulo 3, nós vamos falar sobre o poder da língua. Okay? Now, of course, he's not talking about the muscle that is our tongue, Com certeza não está falando sobre o músculo, língua aqui, but he's using the tongue as a physical representation of the words that we speak to other people. mas ele está falando da língua como uma representação sobre as palavras que nós falamos. And he has a lot to say about this. E ele tem muito para falar sobre isso. And it's going to be very relevant to all of E us, vai ser bem relevante a todos nós, especially me. especialmente eu. Okay? It's a very difficult sermon to prepare, to be honest. Esse foi um sermão bem difícil de preparar, para ser honesto. Okay? Let's start off in this passage. Look at verse 1 and you'll see what I'm talking about. Então vamos começar aqui nessa passagem, versículo 1, e a gente vai ver do que eu estou falando. Tiago 3, 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. He says, don't let many of you become teachers. Ele fala, não deixe muitos de vocês serem mestres. Okay, now if there was ever one verse that I wish I could just take right out of the Bible, Se tivesse um versículo que eu desejaria que fosse tirado da Bíblia, it's this verse. seria esse. I'm a teacher. Porque eu sou um professor, um mestre. Okay, and he says, don't try to be a teacher. E ele fala que não tente ser um mestre. Unless God calls you, of course. A não ser que Deus te chame, claro. Why? Why would he say this? Por quê? Por que ele falaria isso? Well, look at the end of the verse. Vamos ver o final aqui do versículo. He says, knowing that we shall receive a stricter judgment. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Man, that's terrible. Isso é terrível. Okay, that really affects some of us. E isso afeta bastante alguns de nós. Okay, now, why is he going to judge us more strictly? Então por que ele vai julgar com mais rigor? Look with me in Luke chapter 12, verse 48. Olha comigo lá em Lucas 12, 48. Opa. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. He says that if he has given you a lot of Então, things, ele está dizendo que se foi dado muito a você, he's going to require a lot of things from you. vai ser pedido muito de você também. Okay? That has huge implications in a lot of areas of our lives. Isso implica em muitas áreas da nossa vida. Specifically, in this context, he's talking about teachers. Especialmente nesse contexto aqui, ele está falando sobre He's mestres. saying, you studied the Word of God? Ele está falando, se você estuda a palavra de Deus, You know what it's saying? você sabe o que está falando, God revealed these things to you? Deus revelou essas coisas para você, And now you're going to teach others? e agora você vai ensinar aos outros, Well, he's going to require a lot from you. ele vai querer muito de você. Okay? So, we have to be careful. Então a gente tem que ter cuidado. And we have to look at ourselves with honest eyes, right? E a gente tem que olhar para a gente mesmo com olhos bem honestos. If we've received a lot Se a gente recebeu muito in a certain area, em alguma área, it's not for us to get greedy. não é pra gente ficar ganancioso. Okay? So, like, I get knowledge about the scriptures. Então eu tenho sabedoria, conhecimento sobre as escrituras. And then I say, well, you know, I'm the smartest of everyone here. I'm not going to tell anyone because I want to stay the smartest. Daí eu fico, eu sei mais do que todas as pessoas aqui e eu sou o mais esperto. No, I'm not going to share with anybody. Eu não vou compartilhar com essas pessoas, porque eu sou mais esperto. Yeah. That's the wrong attitude, obviously. Então essa é uma atitude errada. But I would imagine this applies in other areas of life as well. Mas também isso se aplica em outras áreas da vida. People who are rich, Pessoas que são ricas, people who have great abilities, pessoas que têm habilidades, people who can use these things to share with other people. pessoas que podem usar essas To share para these gifts. esses dons para serem compartilhados com outras pessoas. Okay? If you have received much, God will require much from you. Se você recebeu muito, Deus vai pedir muito de você também, requerer muito de você.
Okay, now, this idea of a stricter judgment is something that's very important. Essa ideia aqui de julgado com maior rigor é bem importante. Okay, now this is talking about someone who is a Christian. Tá falando sobre alguém aqui que é cristão. Someone who's going to heaven to see God face to face. Alguém que está indo para o céu ver o Senhor face a face. Okay, but the other side is also true. Mas o outro lado também é verdade. Look at Matthew 23, verse 14. Vamos olhar lá em Mateus 23, 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. So he says here that the Pharisees, they're going to have a stricter condemnation. Então ele está falando aqui que os fariseus vão receber uma condenação mais rigorosa. Okay? So there seems to be different degrees of condemnation as well as different degrees of judgment going up towards heaven. Quer dizer então que existem níveis de Judgment. de julgamento. Okay. So what we see here, Então o que a gente vê aqui? okay? We're seeing that God is going to require things from people. Que Deus vai requerer, tá falando aqui que Deus vai requerer algo das pessoas. Okay? The Pharisees, they were leaders in the Os Jewish community. Os fariseus, eles eram líderes na comunidade judaica. Okay? They were powerful. Eles eram poderosos. They were knowledgeable. Eles tinham muito conhecimento, But they did everything wrong. mas eles fizeram tudo errado. And they were leading people astray. E eles estavam afastando as pessoas de Deus. And God said he's going to condemn them more than other people who are E condemned. daí Deus está falando que ele vai condenar eles mais ainda do que as outras pessoas. Okay? This is really, really serious. Então isso é bem sério. What God has given to you, he requires it from you. O que Deus dá para você, ele vai requerer de você. Okay? So, for teachers, specifically in the context we're talking about in James 3, Então, para mestres, professores, que a gente está falando específico aqui nesse capítulo, you have to be careful what you teach. tem que ter cuidado com o que você ensina. Careful what you say. Cuidado com o que você fala, Because you actually have to do it. porque você, na verdade, tem que fazer. You can't tell everyone, hey, you guys do this, but I'm not going to. Porque você não pode falar, vocês façam isso, mas eu não vou fazer. That's not the way you can be as a teacher. Isso não é a maneira que você deve ser como Okay? mestre. So, if you know it and you teach it, you got to try to put it in practice. Então, se você sabe, você ensina, você tem que tentar colocar isso em And prática. that's heavy, right? E isso é pesado. Okay. So, continue on. Look at verse 2. Então, continuando aqui, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Okay. He says, all of us stumble in many ways. Ele fala que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Okay. This word for stumble in the Greek, it doesn't talk about stumbling and falling and never getting up. Essa palavra aqui, tropeçar, no grego, não está falando de você tropeçar e ficar caído. Okay. It talks about someone, you stumble, you had a small error, and then you got back up. Está falando sobre você tropeça, cai, e daí um pequeno erro, você levanta novamente. All of us make errors. Todos nós cometemos erros. All human beings are imperfect. Todos os seres humanos são imperfeitos. That's what he's saying here. É isso que está falando aqui. All throughout the Bible we see this. Na Bíblia inteira a gente vê isso. Look with me in Proverbs chapter 20, verse 9. Olha lá em Provérbios 29, capítulo 20, versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Okay. No one can say they're free from their sin. Ninguém pode falar que está livre do seu pecado. Okay. And Ecclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20 também. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. He says, there's no one that just does good and never sins. Fala aqui que ninguém sempre faz o bem e nunca peca. We know that. Nós sabemos disso. Look at the world around us. Olha o mundo ao nosso redor. It's a mess. Tá uma bagunça. Why? Por quê? Mostly, the vast majority of problems that we see, they come from human sin. A maioria mesmo dos problemas que a gente vê, eles vêm por causa do pecado do ser humano. The problem is the world, they don't see sin. O problema é que o mundo não enxerga isso como um pecado, eles não veem pecado. Or they see the sin and they justify their sin. Ou se vem o pecado, trazem também, fica justificando o pecado. Okay, James is saying very clear, all of us, we're sinners. Mas Tiago aqui é bem claro falando, todos nós somos pecadores. No one's perfect. Ninguém é perfeito. Okay? But look what he says. Mas olha aqui o que ele fala. If anyone does not stumble in word, he's a perfect man,
Fala que se alguém não tropeça nas suas palavras, é um homem perfeito. Okay? That's so important E isso é tão importante, because so much of our sin comes right out of our mouths. porque muito do nosso pecado vem bem da nossa boca. Okay? This is a serious problem, right? E isso é um pecado bem sério. And so, he says if he is able to bridle his tongue, he's able to control his whole body. Então fala que se ele consegue refrear a língua, consegue controlar o corpo todo. Okay? This is very, very true. Isso é bem verdade. Okay? Look at Psalm 39, verse 1, and look at talking about King David. Olha no Salmo 39, versículo 1, está falando sobre Davi. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. David tried to make it his goal to control his tongue. Davi tentou fazer como uma meta dele de controlar a língua dele. Okay? Because he knew that could cause so many problems. Porque ele sabia que isso causa muito problema. And this prayer, this psalm that David wrote, E essa oração, nesse salmo aqui que Davi escreveu, man, this should be our goal. essa deve ser a nossa meta. Every one of us, Todos nós, including me, incluindo a but mim, every one of us, every single human being that is out there todo should make this their goal. ser humano deveria ter isso como alvo. Okay, now, at the end, he talks about bridling our whole body by controlling our tongue. Então, aqui no final, ele fala sobre controlar o corpo todo quando você controla a língua. Okay? And then he gives two examples Fala dominar o corpo todo. E daí ele dá dois exemplos. of very small things Duas coisas bem pequenas that control huge que things. controlam coisas muito grandes. Okay? What are these two examples? Quais são esses dois exemplos? Look at verse 3. Olha no versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Okay, so we take this thing, we call it a bit, Então, coloca essa coisa que se chama freio ou cabresto and we put it in the mouth of a horse. e é colocado na boca do cavalo. Okay? It looks kind of like this. Parece mais ou menos isso. Okay? You see this thing, it goes right in their mouth, all the way in the back against their teeth. Tá vendo isso ali que fica bem no meio da boca, bem até o fundo, entre os dentes. And it has this whole harness that goes around the horse's face. E tem toda essa coleira que vai ao redor da boca do cavalo. And this allows the rider to turn the horse, control the horse when they need to. E isso permite que quem está guiando o cavalo puxe do lado que quer que ele vá. Okay? So this is very, very important. Então isso é bem importante. Why? Por quê? Because horses are huge, powerful animals. Cavalos são grandes, eles são bem um animal poderoso. Look at this picture here. Olha essa foto Look aqui. at the size of this animal next to this family. Olha o tamanho desse animal perto da família. There is no way to control this animal unless you have a bit in its mouth. De jeito nenhum você vai controlar esse animal, a não ser que você tenha um freio na boca Okay? dele. Imagine this little tiny kid up there Imagina esse menininho ali no cavalo, on this giant em horse. cima desse cavalo imenso. There is no way that kid would survive 5 seconds on top of that horse De jeito nenhum que essa criança ia sobreviver 5 segundos em cima do cavalo if the horse wasn't controlled by the bit. se o cavalo não tivesse sendo controlado pelo freio. Okay? Psalm 32 verse 9 talks about this. Salmo 32, versículo 9, fala sobre isso. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. He says the horses, they're not controlled unless they have that thing in their mouth. Ele fala que os cavalos eles não obedecem a não ser que eles tenham esse freio na boca. And he says we should never be like that. E ele fala que nós nunca deveríamos ser assim. We need to control ourselves. A gente tem que se dominar e controlar. Okay? And it starts with the tongue. E começa com a língua. Okay. Now, the second example he gives is something very small. O segundo exemplo que ele dá pra gente é algo bem pequeno também. Is in verse 4. Take a look. Está no versículo 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Okay, so he talks about a giant ship. Ele está falando sobre um navio muito grande. They go up and down on giant waves out in the middle of the ocean. Vai através de ondas gigantes no meio dos oceanos. They take the power, they harness the power of wind to go across the entire ocean. Eles usam o poder do vento para ser levado pelo oceano. Okay? And what steers them?
E o que direciona eles? A little rudder that's on the bottom of the ship. É um leme que está bem no finalzinho do navio. Okay, now, if you guys never seen a rudder, this is what a rudder looks like here in the back, the green part. Então, se você nunca viu um leme, ele está bem nesse finalzinho aqui, nessa foto, Okay, it's na just parte de trás. a piece of metal that turns from side to side. É só um pedaço de metal que ele vira para um lado e para o outro. Okay, we have another picture. It's a little bit bigger. Try and make it more clear, though it's not very clear. You can see this giant thing right behind the propeller. A gente pode ver nessa foto também que ele é uma peça gigante ali bem atrás da hélice. Okay, it just turns like that. That's it. Ele só vira para lá e para cá. And assim. just by doing that, it turns the entire ship whichever way the pilot wants to go. Mas fazendo isso, vira o navio inteiro na direção que o piloto quer que vá. Okay, now why does he give us these two examples? Então, por que ele nos deu esses dois exemplos? Two things very small that control things that are much bigger. São duas coisas bem pequenas que controlam algo muito maior. Okay, and then look at verse 5. Então, olha o versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. So he says the tongue is just like that. Então, ele está falando que a língua é assim. It's a little tiny part of our body. É uma parte bem pequenininha do nosso And it corpo controls our entire life. e controla a nossa vida inteira. Man, that's some power, right? Isso é poderoso, né? Okay, this is why he puts such an emphasis on this part. É por isso que ele coloca essa ênfase aqui nessa parte. Okay, then he gives us a third example. E ele também nos dá um terceiro exemplo. He talks about a fire, a very small fire. Ele fala sobre uma fagulha, um pedacinho de um pouquinho de fogo. This is a little fire that maybe someone made while they were camping or something like that. Essa é uma fogueirinha que talvez alguém fez quando estava acampando, alguma coisa assim. It looks like it's almost ready to end. Parece até que está quase terminando. There's not a lot of wood on this fire. Não tem muita madeira nesse fogo. One of the things that we know who are from California Uma das coisas que nós sabemos, pessoas que são da Califórnia, is we know forest fires. Forest fires. a gente sabe de fogo nas florestas. Okay, this is something really, really serious in California. Isso é algo bem, bem sério na Califórnia. It's like floods in São Paulo. É a mesma coisa que enchentes em São Paulo. Okay, it rains hard in São Paulo, it floods every year. Choveu forte em São Paulo, inunda e inunda. Okay, Todo almost ano. every single year there are huge forest fires in California. Quase todos os anos tem muito incêndio florestal incêndios florestais lá na Califórnia. And one little spark from a fire like this, E é só uma fagulha num fogo desse, literally one little spark, só um pedacinho, literalmente só um flies off pouquinho. and lands on some dry plants, Ele voa e para bem em cima de uma planta seca, can cause a huge forest fire like this. pode causar um incêndio florestal assim como esse. I mean, literally burning down thousands and thousands of acres of forest and homes and doing so much destruction. Literalmente pode queimar milhares e milhares de quilômetros, casas das pessoas e fazer uma destruição enorme. Man, but it was just a little fire. Mas era só um pedacinho de fogo, só um pouquinho. And it started this huge fire. E começa esse fogo enorme. He says, that's like our tongues. Isso parece a nossa língua. It's just a little tiny part of our body. É só uma parte bem pequena. And it can cause so many problems for each of us. Pode causar tantos problemas para nós. Okay? Look at how he describes it further in verse 6. Olha como ele descreve isso, indo mais para frente no versículo 6. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Okay, so much in this verse, I want to try and take it piece by piece. Tem muito aqui nesse versículo, eu vou tentar quebrar em pedacinhos. Okay? He says the tongue is a fire. Fala aqui. A língua é um fogo. Okay? It's the connection with the last verse when we were talking about these big forest fires, É uma right? conexão com esse último versículo que a gente estava falando sobre queimadas. And he says it's a world of iniquity. E fala que é um mundo de iniquidade. What's it saying? O que está falando? It means it's full of sin. Está falando que está cheio de pecado. You say so many dumb things. Você fala tantas coisas burras, Okay? estúpidas. Not you, everybody, right? Não você, todo mundo. Okay? Everybody says so many dumb things. It's sin.
Tanta gente, todas as pessoas falam tantas coisas sem pensar, isso é pecado. And he says the tongue can defile the entire body. E aqui fala que a língua pode contaminar o corpo inteiro. This is the idea of the whole chapter, right? Então essa é a ideia do capítulo inteiro. You're doing your thing, you're trying to walk with Você Jesus. está fazendo lá, seguindo a sua vida, tentando andar com Jesus. You're trying to pray, you're reading your Bible, you're serving in the church. Tentar orar, ler a sua Bíblia, servindo na Okay, igreja. you're doing so many things right. Fazendo tantas coisas corretas. And then you say just one dumb thing. Daí você fala só uma coisa burra. And what do people think? E o que as pessoas pensam? Man, what a jerk. Ai, que cara sacana. Okay? I mean, it's just one thing. You're doing so many things right. You say one dumb thing, it contaminates the entire Você body. faz tanta coisa certa, tanta coisa boa, mas você fala uma coisa e isso contamina tudo. Okay? It says also that it sets on fire the course of nature. E fala aqui que incendeia todo o curso da sua vida. Okay? And so what's he saying? O que ele está falando? With the fire that is your tongue, Com o fogo que é a sua língua, you're going to burn up things in your life. você vai queimar coisas na sua vida. And it's going to cause a lot of pain, a lot of destruction. E vai te causar muita dor e muita destruição. And the worst part is you have no one to blame but yourself. E a pior parte disso é que você não tem como culpar ninguém Now, sobre isso. I know that some people are so skilled at being the victim Eu sei que muitas pessoas são tão habilidosas em ser a vítima that they say bad things and then blame other people for que it. eles falam coisas ruins, mas culpam os outros disso. But the fact of the matter is, if you're honest with yourself, you cause most of the problems in your life. Mas o fato é que se você é honesto e sincero com você, você vai ver, você vai reconhecer que a maior dos problemas da sua vida é você que causa. And the problems that come from your tongue are entirely your fault. E os problemas que são causados por causa da sua língua é culpa inteira sua. I speak from great experience. Eu falo isso com muita I've experiência. caused so many problems in my own life. Eu causo. I Eu causo tantos problemas na minha vida because I say things without thinking sometimes. porque eu falo coisas sem pensar às vezes. Man, that's stupid. Ah, isso é estúpido. Okay? I mean, really, it's so stupid. É muito estúpido. Okay? The best thing you can do most of the time is to shut your mouth. A melhor coisa que você pode fazer na maioria das vezes é fechar a sua boca. Okay, now look what the Proverbs say about this. Então, olha o que Provérbios fala disso. Proverbs 18, verse 21. 18, versículo 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. It says, your tongue has death and life in it. Está falando a sua língua tem a vida e a morte nela. And you are going to eat the fruit of what your tongue produces. E você vai comer o fruto do que a sua língua produz. What fruit do you want? Que fruto que você quer? Do you want the fruit of life or the fruit of death? Você quer o fruto da vida ou o fruto da morte? Okay, obviously we want fruit of life if we think rationally. Obviamente, se a gente pensa racional, a gente vai querer o da vida. But our tongue keeps burning fires that offend other people. Mas a nossa língua continua mandando fogo para That are burning other people. que queima outras pessoas, And start producing the fruit of death. que acaba produzindo fruto de morte. And this is so important for us to understand today's day and age. E isso é tão importante para a gente entender hoje em dia, Because it's not just the things that we say, porque não são só as coisas que a gente fala, it's the things that we type on the computer. são coisas também que a gente Digita. digita no computador, It's things on social media. coisas nas mídias sociais. Man, some of you guys post things that are terrible. Nossa, alguns de vocês postam coisas horríveis. Okay? I mean, you're offending everybody. Ofende pessoas, You're attacking. ataca, You're arguing. argumenta, It's just showing there's a problem there. You're not actually saying anything, but you're typing it. mostra que tem um problema lá. Você não está dizendo, mas você está digitando. This is a big, big problem. Isso é um problema bem grande. You will reap the fruit of what you say or what you type. Você vai colher o fruto do que você fala ou que você digita. When you're attacking people on social media, people are going to notice that. They're going to come against you. Se você ataca as pessoas na mídia social, as pessoas vão ver e vão vir para você. And you're going to lose friendships because of that. Você pode perder amizades por causa disso. You're going to destroy your reputation because of that. Pode destruir a sua reputação por causa disso. Man, it's really, really serious. Isso é bem sério. Okay, so
Be careful with the power of your tongue. Então, cuidado com o poder da sua língua. Okay? And at the very end, he says that this tongue is set on fire by hell. E fala aqui no final que o poder da língua foi enviado pelo inferno. And I'm not sure exactly what he means by this, Eu não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, but I think he's talking about the destructive power of hell, mas eu acho que ele está falando do poder destruidor do inferno, that people are eternally tortured. que as pessoas são eternamente torturadas. And so then it's like that power comes into our mouth and starts to burn people and torture people around us. E aquele poder que vem da gente começa a torturar e queimar as pessoas ao nosso redor. Okay, but there's definitely a connection there between our tongue and hell, and we don't want to have that connection. Mas tem essa conexão aqui da língua com o inferno e a gente não quer ter essa conexão. Okay, let's continue on. Look at verse 7 and 8. Então vamos continuar, versículos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domam-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Okay, so he says, human beings have tamed all kinds of animals. Então aqui fala que os seres humanos eles domam todos os tipos de animais. This is true. Isso é verdade. Man, they've taken all sorts of crazy, powerful animals and controlled them. A gente pode ver que animais poderosos são domados. Okay, here's a good example. Aqui tem um exemplo. This is SeaWorld. Esse aqui é o SeaWorld. Okay, and before you start whining like, oh, they shouldn't have animals in a pool, they should be out in the wild. I don't want to hear it. Antes de você começar a reclamar e choramingar porque os animais não deviam estar dentro de uma piscina, Okay, we're just using this as an example, okay? a gente só está usando isso como exemplo, tá? I'm not the owner of SeaWorld. Eu não sou o dono do SeaWorld. I'm not supported by SeaWorld. Eu não sou patrocinado pelo SeaWorld. Okay, we're just saying there's a big, powerful animal here. Eu só estou dizendo que tem um animal aqui bem poderoso. We call this a killer whale. Essa baleia é chamada de baleia assassina. Okay, it's so big and so aggressive. Ela é tão grande, tão agressiva. My friend worked at SeaWorld. Meu amigo trabalhava no SeaWorld. And there were times when he had to get into this pool and clean it. E tinham dias que ele tinha que entrar nessa piscina para limpar a piscina. It's huge. É uma piscina And enorme. they have two E sides. tem dois lados. Okay, and so the animals go on one side and they close this gate under the water. Então, quando o animal, eles passam ele para um lado e fecham esse portão. And then he goes on the Embaixo d'água. other side where the animal's not. Daí ele ia nesse outro lado onde o animal não tá. And with scuba gear goes in there and cleans the whole underside of the pool. E com aquele aparelho ali para respirar, ele ia lá e limpava todo o outro lado da piscina. He said one time he was next to the gate. Ele falou que um dia ele estava perto do portão. It's clear, Tava bem claro. okay? It's transparent. Tava bem transparente. Here comes Shamu. E daí vem a Shamu. And he said he was just a couple feet away from this giant creature. Ele tava só uma distância pequena desse animal enorme. And he was just like, man, I hope this gate does not open right now. E ele pensou, eu espero que esse portão não abra agora. And he said, man, so much respect because this animal it was so big right next to him. Veio um respeito tão grande dele, de pensar, esse animal aqui é tão grande, Okay? But what do? mas o que eles fazem? They train them. Eles domam ela. They jump when they tell them to jump. Elas pulam quando eles falam para elas pularem. They push human beings up into the air. Elas empurram os homens, as pessoas ali, jogam para cima. They do a whole show with these animals. Eles fazem esse show incrível That's com os incredible. animais. É incrível. That's so cool. É bem legal. And there's all sorts of animals that you can look at. People taming lions and tigers, all sorts of crazy Tem animals. vários animais que a gente sabe que os animais podem domar. Os leões, tigres. But what does he say here? Mas o que ele está dizendo? Nobody is able to tame their tongue. Que ninguém consegue domar a língua. We can tame a tiger. A gente pode domar um tigre. We can tame a killer whale. A gente pode domar uma baleia assassina. But our own tongue, we can't do it. Mas a nossa própria língua a gente não consegue. There's a problem with Tem um that. problema aí. We've got to focus in on our tongues. A gente tem que focar na nossa língua. Now, as he describes the tongue here in these verses, Então, conforme ele descreve a nossa língua aqui nesses versículos, he says it's an unruly evil full of deadly poison. ele fala aqui que é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Man, that's heavy. E isso é pesado, Yeah, but it's worse. mas é pior. Okay, look at Matthew chapter 15. Vamos olhar em Mateus 15, Look at verses 18 and 19. versículo 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração,
E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. So he says that these evil things, Então, está falando aqui que essas coisas malignas, they come from our hearts. elas vêm do nosso coração. Okay? See, the Jews, they were concerned about people eating without washing their hands. Então, os judeus estavam preocupados nas pessoas comendo sem lavar as mãos. Or they were worried that the cups weren't purified the right way when they drank from them. Ou eles estavam preocupados que o copo não estava purificado da maneira correta quando eles bebiam. Jesus says, this isn't what makes you unclean. E Jesus vem e fala, isso não te faz impuro, It's the evil that's inside your heart. é o mal que está dentro do teu coração. And earlier in Matthew chapter 12, he says, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. E antes, no Mateus, no versículo anterior, ele fala do que a boca fala, o coração está cheio. Okay? So what's he saying? Então, o que ele está falando? The problems that we have in our tongue start in the heart. O problema que a gente tem na nossa língua, ela começa no coração. Okay? We need to control our tongue, A yes. gente precisa controlar nossa língua, But sim, it starts so much deeper. mas começa tão mais profundo. It starts with the sin that's inside of us. Começa com o pecado que está dentro de nós. And as that sin starts to come out, E daí, conforme esse pecado começa a sair, usually, not always, normalmente, não sempre, it manifests itself in our words. se manifesta nas nossas palavras. Okay? And this is a real problem. E esse é um problema. Okay, now we're going to talk more about this next week when we get into the latter part of chapter 3. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente pegar uma outra parte no capítulo 3, Because it's going to talk about some of the things, the connections with our hearts. que vai falar sobre algumas outras conexões com o nosso coração. Okay, now, back in the passage, verse 9 and 10. Então vamos voltar lá na passagem, versículo 9 e 10. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Okay, so he says we use our mouth for two different things that are complete opposites. Então ele fala que nós usamos a nossa língua para coisas totalmente diferentes. We bless God, A gente abençoa a Deus, which means that we praise Him. fala que nós louvamos Ele. Okay, Ele. and we curse men. E também nós amaldiçoamos homens. Okay, we talk bad about people. A gente fala mal das pessoas, Okay, we gossip, a gente fofoca, we slander, fica com maledicência, calumnia. calúnia. Okay, this is really bad. Isso é muito ruim. He said that should never be going on. Isso não deve acontecer. That we have this hypocrisy to have something good towards God and something bad towards man. Que a gente tenha essa controvérsia de falar algo bom para Deus e algo mal contra os homens. Okay, now, here's the thing. Então, We're all hypocrites. Então aqui está um negócio. Todos nós somos hipócritas. Already told you guys that before. Eu já disse isso para vocês antes. All human beings are hypocrites. Todos os seres humanos são Okay? hipócritas. We just want to limit the amount of hypocrisy that we have. A gente só quer tentar limitar o tanto de hipocrisia que a gente tem. Okay? How do we do that? Como a gente faz isso? Well, we try to use our words for good instead of for evil. Então a gente tenta usar nossas palavras para o bem ao invés de mal. Okay? That's the key to everything. Essa é a chave para tudo. Okay? We see this a couple times in the New Testament. A gente vê isso algumas vezes no Novo Testamento. Ephesians 4, verse 29. Efésios 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar o corpo, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. He says that we need to use our words to edify one another. Então fala que a gente deve usar as nossas palavras para edificar um ao outro. Okay? This is so important. Isso é tão importante. He says, don't let these bad, corrupt words come out of your mouth. Não deixe essas palavras ruins saírem da sua boca, Okay? But use your words to edify, to build up people. mas use as suas palavras para edificar os outros. Okay? And then Colossians 4, verse 6 says almost the same thing. Colossenses 4, 6 também fala quase a mesma coisa. E o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Okay? So in my translation it says, let your words be with grace. Na minha tradução aqui fala, deixa suas palavras serem com graça, Okay? Seasoned with salt. que tenham tempero com sal. Okay? We understand salt, right? A gente conhece o sal, entende, Here in Brazil né? we understand barbecue. Aqui no Brasil a gente consegue entender, a gente sabe sobre
churrasco. Okay? This is so important. Isso é tão importante. You take the meat, Você pega a carne, you put salt on it. você coloca o sal na carne, Okay? And then you barbecue e it. daí você assa. Okay? You cannot cook the meat without salt. Você não pode cozinhar, assar carne sem sal. Have you tried meat without salt? Você já provou carne sem sal? It's not good. Não é boa. But with the right amount of salt, Mas com a quantidade certa de sal, it's one of the greatest things on earth. é uma das melhores coisas da terra. It's a blessing from God. É uma bênção de Deus. Okay? And so salt is very important. Então, sal é muito importante. He's saying that our speech is supposed to be with this grace that's like salt. Está falando aqui que a nossa fala, nosso discurso deve ter esse tempero com sal. Okay? And we know that salt is essential. E a gente sabe que o sal é essencial. So is speaking with grace towards other people. Assim também como falar para as pessoas com graça. Okay? And this is really hard to do. Então, isso é bem difícil de fazer. There's times when people frustrate us. Tem horas que as pessoas deixam a gente bem frustrado. There's times when we're tired, not feeling well. Tem horas que a gente está cansado, não se sentindo bem. Maybe we're just irritated with something. Talvez a gente só está irritado com alguma coisa. And we just don't respond real well. E a gente não responde muito bem. Every time we do that, we're in sin. Quando a gente faz isso, a gente está em pecado. Because our words are meant to be used to build up and to help people see the grace of God. Porque nossas palavras deveriam ser usadas para edificar as pessoas. And so he says, guys, don't let blessings and curses come out of the same mouth. Então ele fala, não deixem bênçãos e maldições saírem da sua boca. That's not how God created you to be. Não é assim, não é para isso que Deus te criou. Now he closes with a list of examples. E ele fecha aqui com uma lista de exemplos. Look at verses 11 and 12. Olha o versículo 11 e 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. So he says, can a spring of water produce fresh water and salt water at the same time? Então ele fala, pode uma fonte produzir água salgada e água doce ao mesmo tempo? No, of course not. Não, claro que não. Okay? Can a fig tree produce olives? Pode uma figueira produzir azeitona? Imagine that, right? Imagina isso. Plant a tree out in the backyard, Você planta lá uma árvore atrás da sua casa, all sorts of different fruits on it. várias frutas diferentes na mesma árvore. One tree, you get a whole fruit salad. Uma árvore e uma salada de fruta ali. That'd be awesome, right? Seria bem legal. Except for that it doesn't exist. Exceto pelo fato que não existe. Okay? Can a grapevine produce figs? Pode uma videira produzir figo? No, of course not. Claro que não. Okay? And so then he says, at the very end, Ele fala também bem no finalzinho aqui, thus no spring can produce both salt water and fresh water. da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Okay? One of the biggest rivers around here is the Rio Paraná. Um dos grandes rios aqui por perto é o Rio Paraná. Okay? It's a big river, right? É um rio bem grande. I don't know if you guys have all been to Iguaçu Eu Falls. não sei se vocês já foram para Foz do Iguaçu. It's amazing, É incrível, especially when it's rained a lot. especialmente quando chove bastante. Probably not amazing right this moment, Provavelmente não incrível nesse momento, because we're not having much rain, right? porque não anda chovendo muito. Okay? But when there's a lot of rain, man, it's a big river. Mas quando tá chovendo muito, é um rio bem grande. Okay? So, you go there and you get some water out of the river. Então você vai lá, daí você tira um pouquinho de água do rio. You can't go there and say, well, sometimes I go there and I get fresh water out of it. Você não pode falar, às vezes eu vou lá e daí eu tomo água doce. Yeah, but every now and then I go there and it comes out, it's salt water. Mas às vezes eu vou lá, eu pego a água e a água tá salgada. No, that doesn't happen. Não acontece. Okay? It's impossible. É impossível. Okay? And so what's he trying to do? Então o que ele tá falando? He's showing us our own hypocrisy. Ele tá mostrando pra gente a nossa própria hipocrisia. We destroy everybody with our A words, gente destrói as pessoas com as nossas palavras. and then we go in and we praise God in church. Daí a gente vai e louva a Deus na igreja. He says, this should never be. E ele tá falando, isso não deve ser assim. Okay, again, we're all hypocrites, Então, novamente, nós todos somos hipócritas. but we want to diminish the amount of hypocrisy that we're showing to the world. Mas a gente quer diminuir o tanto de hipocrisia que a gente está mostrando para o mundo. We want to be consistent, right? A gente quer ser consistente. Okay, so this message is very simple. Então, essa mensagem é bem simples. Control your tongue. Controla a sua língua. It's basically impossible
basicamente impossível, but you have to do your best mas to você tem control que it. fazer o teu melhor para controlar. Okay? And when you don't, there's major E consequences quando for você it. não faz isso, tem grandes consequências. Okay? And some of us have destroyed relationships because of that. E alguns de nós destruímos relacionamentos por causa disso. Okay? That's terrible, right? Isso é terrível, né? Okay? So, I want you guys to think about how you can use your words to build up someone this week. Então eu quero que você pense como que você pode usar suas palavras para edificar alguém essa semana. Maybe your spouse. Talvez a sua esposa, Maybe- seu cônjuge, sua esposa. Maybe your mom or your dad, brother, sister. Talvez os seus pais, seus irmãos. Maybe you have a friend who's maybe not doing so good. Talvez você tenha um amigo que não está muito bem. Especially if you have a friend that you maybe had some problems with recently. Talvez, especialmente algum amigo que pode ter tido algum problema com você ultimamente. Use your words to build them up. Use suas palavras para edificar. Tell them how much you love them. Fala para eles quanto você ama eles. Tell them how much you respect them. Fale quanto você respeita eles. And see what happens. E veja o que acontece. Okay? Only good things will come. Só coisas boas vão vir. Okay? So let's try and use our words for good this week. Então vamos tentar usar nossas palavras para o bem essa semana. Okay? Let's pray about that. Então vamos orar sobre isso. Father, we ask for forgiveness again Pai, a gente pede perdão novamente, because we are sinners, porque nós somos pecadores. terrible sinners. Pecadores terríveis. And we use our words to destroy people. E a gente usa as nossas palavras para destruir as pessoas. Forgive us. Nos perdoe. Help us to use our words for good. Nos ajude a usar as nossas palavras para o bem. Help us to build people up. Nos ajude a edificar as pessoas. Help us to season everything with the salt of Nos grace. ajuda a temperar tudo com o sal com o sal da graça. Okay? That we could help people to know you more. Que a gente possa ajudar as pessoas a te conhecer melhor. Okay? Strengthen us this week Nos fortalece essa semana and bless us. e nos abençoe. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus a gente ora.